do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai surtir efeitos no seu bolso, segue causando impactos no mercado financeiro. Estou falando da conta que você vai pagar, tá? O dólar chegou a bater R$ 5,90 na manhã de hoje, com o temor de uma possível guerra comercial. E com ela, um período de recessão. As bolsas da Ásia e da Europa voltaram a despencar nesta segunda-feira, ainda repercutindo os efeitos das taxas impostas por Donald Trump. Esse é o terceiro pregão consecutivo de quedas generalizadas nas bolsas de valores. Meu amigo, a coisa não tá fácil não, e como a fábula da cigarra e da formiga de Esopo, nós não nos preparamos para este inverno. E o presidente dos Estados Unidos, ele ainda, Donald Trump, disse que ainda pode impor uma tarifa adicional de mais 50% sobre a China, se o país asiático não retirar as taxas de 34% que anunciou sexta-feira como retaliação. Nosso correspondente internacional da Jovem Pan, Luca Bassani, tem as informações. Luca, como fica a tensão entre os países? O Donald Trump está protegendo os Estados Unidos. O Xi Jinping vai proteger a China. Na briga do mar com o rochedo, pode sobrar para nós o cascalho? Essa é a pergunta. Se Donald Trump protege os Estados Unidos e Xi Jinping a China, quem protegerá o Brasil, a Europa, a África e os demais países que não têm a mesma força econômica? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Você fez um belo resumo daquilo que aconteceu nas primeiras horas desse dia, muito preocupantes. As bolsas na Ásia já despertaram de uma maneira catastrófica. No Japão, mais de 7% de queda, na Coreia do Sul também 6%. A bolsa que mais perdeu valor até agora, que fechou também muito negativa, foi a de Hong Kong, com menos 13%. Então a gente consegue ter uma noção do impacto que isso teve nos mercados asiáticos por conta de serem os países mais taxados, não só a China, a gente pegando aqui Vietnã, o Camboja, outros países que produzem manufaturas, grande parte delas mais baratas para empresas americanas, acabaram sofrendo e tendo essa resposta no mercado. Aqui na Europa não foi diferente. A Bolsa de Frankfurt, aqui da Alemanha, ela acordou com menos 10% do valor que tinha na última sexta-feira. Depois se recuperou num patamar aí de menos 6%, conseguiu subir um pouco, mas mesmo assim extremamente preocupante essa tendência por toda a Europa, e nos Estados Unidos também com uma queda acentuada aí de 3%, agora voltou para 2%, a gente está monitorando porque as bolsas lá ficam abertas até um pouco mais tarde. Algo que é importante a gente dizer que em todo o mercado financeiro do mundo, a perda desde o anúncio das tarifas, desde o anúncio do tarifácio, foi superior a 5 trilhões de dólares, ou seja, em poucos dias o PIB do Brasil 2,5 vezes foi perdido, ou melhor dizendo, deixou de existir por conta das tarifas. A China, como a gente sabe, respondeu bem e Donald Trump não gostou desta resposta por parte de Pequim. Ele disse, e eu abro aspas, se a China não remover o aumento de 34% sobre o seu já existente abuso de longo prazo até amanhã, dia 8 de abril de 2025, os Estados Unidos vão impor adicionais 50% de tarifas na China. Acrescento que todas as conversas e acordos ainda ocorrendo serão também prontamente terminados. O que isso significa? Que caso a China não volte atrás com aquilo que estabeleceu na semana passada, as tarifas para os produtos chineses podem chegar a 84%. A gente não pode esquecer que foi todo um caminho, muito grande desde o começo do mandato de Trump, 34% aplicado na semana passada. Em alguns produtos já está acima de 50%, porque eles se juntam a 20% previamente estabelecidos, o que significa que amanhã alguns produtos, caso a China não remova as tarifas, podem chegar a 84% e outros a 104%, ou seja, ter o dobro do seu valor praticamente incluído como uma tarifa.
Obviamente que se tratando das duas maiores economias do mundo, um duelo de pesos pesados, todas aquelas economias que não têm a mesma força, que não conseguem reagir, que dependem tanto do mercado consumidor americano e chinês, e também a própria produção industrial chinesa vão acabar sofrendo, como é o caso da Europa, que já sente esse impacto, os demais países periféricos à China dentro da Ásia e, obviamente, a América Latina. Por enquanto, os índices da Bovespa caíram menos do que os outros países do mundo, mas obviamente que a queda ela foi generalizada e o Brasil também não foi poupado. A gente vai ficar de olho como a China irá responder com esse período curto, esse prazo curto dado por Donald Trump, já que amanhã, segundo ele, caso nada seja feito ou não seja retirada essa tarifa de 34% no dia 9, na meia-noite do dia 8 para 9, ou seja, da terça para quarta-feira, esses adicionais 50% começarão a valer e com certeza isso trará um circuit breaker generalizado, uma finalização da venda de papéis em todo o mundo por conta de quadruplicar a aposta praticamente que escolhe Donald Trump fazer. Luca, o Trump está querendo fazer a América grande novamente, make America great again. O déficit comercial que os Estados Unidos têm com o Canadá é de mais de 60 bilhões de dólares, com a China de quase 300 bilhões, com a União Europeia de 230 bilhões. Ele está defendendo o país dele. Agora eu quero ver quem vai defender o nosso. O presidente americano, vamos falar dele ainda, Luca? Vamos falar um pouquinho mais dele? O presidente americano Donald Trump, Luca, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reúnem agora na Casa Branca. Luca, esse encontro aí dos dois, esse é o segundo encontro, né, entre eles. Qual é o tema deste segundo encontro, meu querido Luca Bassani? Agora é para falar especificamente de tarifas também. Israel não foi poupado, mesmo sendo um dos países mais próximos ideologicamente de Donald Trump, com um governo também muito alinhado. Netanyahu e Trump são amigos de longa data. Os Estados Unidos também colocaram cerca aí de 17% aos produtos israelenses. E isso acaba atingindo a economia israelense de forma dura, porque os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Estado de Israel. Então, Netanyahu sabe que o momento não é fácil, que o país atravessa uma guerra ainda em curso, tem gastado muito no aspecto militar, há um custo de vida também elevado em Israel, que já é um dos países naturalmente mais caros de se viver dentro do Oriente Médio, e ele sabe que isso vai pesar no bolso dos israelenses e afetar diretamente a sua popularidade. Por isso mesmo, ele é o primeiro líder mundial que, depois do anúncio do tarifaço, fez seu caminho até Washington para conversar com Donald Trump nesta semana, que são esperados outros líderes, sejam os presidentes, primeiros ministros ou até mesmo os chanceleres, ministros das relações exteriores, para tentar convencer Donald Trump a diminuir as tarifas ou até mesmo isentar esses países. Nada indica que será um caminho fácil, ele parece irredutível em relação a algumas nações, principalmente aquelas ideologicamente afastadas do seu governo, mas a gente vê que Israel faz um movimento. A gente sabe também que, evidentemente, vão conversar sobre a situação na faixa de Gaza, que não está fácil, sobre a guerra no Oriente Médio, que logo mais alcançará um ano e meio de existência, além das possíveis ramificações desse conflito para outras regiões. A gente sabe que os Estados Unidos têm conduzido operações no Iêmen contra os Houthis, financiados pelo Irã, já que o Irã é um inimigo em comum entre Israel e os Estados Unidos. Então, coisas adjacentes vão ser discutidas, mas a questão econômica é a pauta principal, é a manchete em todas as publicações aqui na Europa e em grande parte do mundo, pelo temor de uma recessão global e de uma guerra comercial que, de fato, já começou. Por mais que, em alguns momentos, ela não tenha se materializado com os prazos estipulados por Trump ou por outros países para valer as tarifas, a gente sabe que aquilo que a gente sente hoje, que os mercados sentem, já é um reflexo dessa decisão, desta guerra comercial que agora se intensifica. Muito obrigado, Luca Bassani, aí diretamente de Munique, nosso correspondente internacional. Lá em Munique são 20 horas e 28 minutos e o Luca está aí conosco. Ana Beatriz Rich, você fazia uma observação interessante enquanto o Luca falava de como isso pode afetar os países que estão em guerra. E ao afetar os países que estão em guerra, afeta suas economias e, consequentemente, a relação comercial desses países com o Brasil. Qual a sua avaliação? O que vem por aí? Porque a população já não está muito satisfeita com o Lula, não. Por causa da economia, está sem rumo, parece aquelas birutas de aeroporto. A economia não sabe para onde que vai. Como você vê, então, o agravamento dessa situação
queda generalizada das bolsas de valores. Vamos relembrar o craque da Bolsa de 29, seguiu-se uma alta taxa de desemprego. Qual a sua avaliação sobre o momento perigoso que o país está para atravessar? Nosso país. Capês, eu acho que você definiu bem, é um momento perigoso, e não só para o Brasil, mas para todo mundo, nesse cenário de completa instabilidade, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Logo no começo, quando esse tarifaço nem havia sido anunciado, muito discutia-se se isso não poderia ajudar o Brasil, dada a quantidade de exportações que o nosso país faz para os Estados Unidos, o que aumentaria. E assim, né, quando o tarifaço realmente foi divulgado, viu-se que como a nossa tarifa era menor do que a dos outros países, ou menor do que grande parte dos outros países, isso poderia nos fortalecer no mercado americano. Mas fato é, e isso é um remédio, não é nem um remédio, é um veneno, né, que a gente já vem provando há algum tempo, que as especulações e a incerteza, elas geram consequências econômicas imediatas. Se na semana passada a gente viu aí uma queda do dólar aqui no Brasil, hoje o dólar já está quase R$6 de novo, porque esse clima de insegurança, ele nos afeta. Acho que assim, Trump deu um prazo até amanhã para o Xi Jinping responder sobre a retaliação que ele disse que iria propor. Então, eu acho que os próximos dias ainda vão ser bastante difíceis, bastante angustiantes para quem está preocupado com a economia, mas a tendência é que os governos se falem, porque tudo que a gente tem visto é que esta guerra não trará benefício a ninguém. Felipe Monteiro chegou agora na área que você gosta, que você domina, que é a do direito econômico. Você é advogado, economista. Você, como um amante do déficit fiscal, que diz que o país tem que se endividar para crescer. Esse é um momento maravilhoso para o Brasil se endividar, então, né? Não sei se para crescer. Queria te ouvir. Dá uma mensagem de otimismo, ainda que irreal. Eu nunca falei que déficit fiscal é bom, que o país tem que se endividar para crescer. Eu não falei isso, não. Eu falei que todos os países do mundo têm algum tipo de déficit fiscal. Isso tem mesmo, né? Até que o Japão, por exemplo, que é o país com o maior déficit fiscal do mundo, tem taxa de juros baixa, caindo, negativo inclusive, caindo essa lenda de que a taxa de juros do Brasil é alta por conta do déficit fiscal. Balela, conversinha para boi dormir. Mas, de fato, né, o Brasil, quando você pega, por exemplo, o tarifaço do Trump, né, você vê que o Brasil foi o país menos afetado, né, com a tarifa média de 10%, né, em relação a alguns produtos. E o Brasil, na minha opinião, deveria aproveitar isso, né, para olhar para dentro e fazer a sua política de reindustrialização, né? Eu, por exemplo, se fosse o governo, eu nem me preocuparia em vender aço e alumínio para os Estados Unidos. Eu, pelo contrário, criaria uma taxa de exportação, né, desses produtos para impedir que esses produtos cheguem nos Estados Unidos. Ou se chegar, chegue ainda mais caro nos Estados Unidos. Mas isso tem que ser junto com a política interna de absorver alumínio, absorver o aço, absorver o ferro no Brasil e investir em infraestrutura, né? O Brasil, se investir em infraestrutura, se criar uma base industrial nova, né, no Brasil, a gente consegue absorver esses aços, né, e conseguimos fazer desenvolvimento econômico, né? Então, no meu modo de ver, o Brasil deveria aproveitar isso dos Estados Unidos, né, aproveitar essa briga dos Estados Unidos com a China, né, gerando essa incerteza e colocar, de fato, uma fábrica e um polo de indústria no Brasil. Um ponto que o Trump fez com Taiwan, por exemplo, né, ele aumentou a tarifa para 34%. Né? Ou seja, Taiwan, que tem as maiores fábricas de chip e de tecnologia embarcada do mundo, né, vai prejudicar de sobremaneira as fábricas nos Estados Unidos, as empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos. E, na minha opinião, Capês, o Brasil poderia ser o centro, né, de criar essas fábricas de semicondutores, de chips, né, dentro do Brasil. Eu sei que é difícil você fazer isso do zero, mas poderia trazer essas empresas que estão lá para o Brasil. Por que não? Né? O que falta no Brasil é capacidade de pensar diferente. E não vir com essa balela neoliberal que você gosta e fala toda hora, que o déficit fiscal está alto para cá, está alto para lá. Isso não muda em nada a economia do Brasil. Henrique Kriegner, sabe quanto o governo investiu em infraestrutura e logística em 2023? 13 bilhões de reais, mais ou menos um quarto do que os deputados torram em emendas parlamentares. Ou seja, é um governo gastão e que gasta mal o dinheiro público. Aloca mal o dinheiro público, vai dando uma benesse atrás da outra de maneira irresponsável, sem ver ali no final do túnel se a luz que está é do trem que vem em sentido oposto. Como você avalia
a situação em geral que está se tomando conta do mundo, se delineando ao redor do mundo, e o Brasil sem fazer a sua lição de casa, torrando dinheiro. É aquele pai generoso que vai dando dinheiro para os filhos à vontade, e torrando o que tem na poupança. Hora que não sobrar mais nada, os filhos vão reclamar do essencial. E aí entra em crise generalizada, né, Capês? A gente já viu esse cenário acontecer e não aprendemos a lição. Na verdade, toda época de crise, por mais dolorosa que seja, deixa um legado de melhoria. E a gente está voltando para esse mesmo cenário recente que a gente viveu, em que a gente tem as nossas contas públicas completamente descontroladas. Agora, essa estratégia do tarifaço do Trump, ela pode ser um tiro no pé, como muitos têm colocado, mas ela também pode ter um objetivo aí no longo prazo, que apesar de muito sangramento, de muita dor e de um remédio amargo, pode trazer um certo benefício. Muitos contestam, eu também acho muito arriscado, porém, um dos objetivos principais do Trump é restaurar esse sonho americano que envolve aí uma classe média cada vez mais pujante dentro dos Estados Unidos, e isso não consegue ser feito com a taxa de juros da maneira como está. E como o presidente não vai conseguir fazer muita coisa em relação à taxa de juros, alguns que estão mais aí do lado do Trump estão dizendo isso aqui, todo esse tarifaço é uma das maneiras de você, então, pressionar o Fed para poder reduzir a taxa de juros dentro dos Estados Unidos. Dessa maneira, fazendo com que os outros planos econômicos de Trump, eles venham a ter um pouco mais de prosperidade. É uma hipótese, é uma teoria. Vai funcionar? Eu acredito que não. Até porque você fazer o país sangrar de uma maneira tão profunda para depois conseguir recuperar, isso aí realmente não faz muito sentido. Agora, também tem que ser considerado como os outros países estão reagindo. Menos de 24 horas depois do anúncio aí do tarifaço, 10 países já haviam marcado agendas com o Trump para poder fazer negociações bilaterais. E o próprio Trump disse, isso aqui vai custar caro para os países conseguirem, mas não é impossível de reverter. Então, a gente sabe que essa tem sido a política do Trump, de pressionar até o último instante para conseguir aquilo que ele quer. Vamos acompanhar os próximos episódios aí dessa novela. Meu querido delegado e deputado federal Palumbo, eu ouvi algumas entrevistas de economistas norte-americanos dizendo o seguinte: o Trump não está louco, ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está reorganizando uma nova ordem mundial. Ele quer acabar com o multilateralismo, que são várias forças econômicas espalhadas em torno do país, e estabelecer novamente o universo unipolar, com os Estados Unidos como centro econômico. Por isso ele vai elevar as tarifas dos países e, ao mesmo tempo, isso vai provocar um aumento do preço dos produtos dos Estados Unidos, mas ele vai reduzir os impostos. Então, aumenta com a taxa de importação, os produtos entram mais caros e ele alivia a carga tributária. Enquanto isso, no Brasil, nós terminamos o governo Bolsonaro com 55 bilhões de reais de superávit. Nossa, vamos fechar 2025 com 75 bilhões de déficit. E a nossa dívida já passa de 75% do PIB. Ou seja, nós estamos endividados, continuamos a gastar e, ao que parece, não estamos fazendo a nossa lição. E querer reindustrializar o país, como? Se não sobra dinheiro para investir em logística. Meu querido Palumbo, você que está aí no Congresso Nacional, defenda a população, cobre desse governo que gaste menos e invista mais em infraestrutura, gerando emprego. Eu faço isso todos os dias, cobro todos os dias, inclusive na parte que me cabe, que é dentro do Congresso Nacional, mas parece que ele não escuta muito, né? O que me causa preocupação é que essa guerra fiscal, quem vai pagar o pato é o consumidor final, é o povo. Literalmente será o povo. E é estranho, né? Porque o nosso presidente, na guerra da Ucrânia, na guerra de Israel, falou que acabaria com a guerra com uma cervejinha. E agora ele dá uma declaração dizendo que não vai bater continência para nenhum outro estado. Isso também não é verdade, porque quando Maduro veio para o Brasil, só faltou bater continência para ele. Quando Maduro deu uma peitada nas autoridades brasileiras, eles abaixaram, e abaixaram feio, foram subservientes. Então, o que me preocupa nessa guerra fiscal, Capês, é a população. Ela que vai sofrer, ela que vai pagar mais caro com essa guerra fiscal. Ô Pepe, eu vi que você resmungou um pouco quando eu falava, queria te dar a palavra. Os Estados Unidos, desde 1991, sofreram um processo crescente de desindustrialização. Era mais barato
importar produtos do sudeste da Ásia, produzidos muitas vezes com mão de obra semi-escrava e trabalho de crianças, era muito mais barato fazer essa importação, abarrotar o mercado interno de consumo dos Estados Unidos com esses produtos baratos, mas torrando dólares nessa importação. Quando veio a crise do subprime de 2008, o Fed, que é o Banco Central Americano, deu dinheiro a juros zero. Vamos gastando. E hoje a dívida americana chega a 36 trilhões de dólares. Ou seja, 150% do PIB americano. 36 trilhões. E os Estados Unidos devem fechar esse ano com mais um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares. Vai aumentar para 38 trilhões de dólares. O Trump, então, ao elevar essas tarifas, está querendo forçar a reindustrialização do país. Quer vender barato? Vem para cá. Arque com os custos que nós temos aqui, que sai mais barato do que a taxa de importação que você vai pagar. Eu pergunto, o Trump está errado? Nós temos que criticar o Trump ou tínhamos que ter feito a lição de casa? Ou está na hora de começar a fazer a lição de casa e parar de torrar dinheiro público em bens de consumo e crédito fácil e começar a investir em infraestrutura e aí sim gerar emprego para as pessoas? As pessoas querem mais emprego do que Bolsa Família. Pode falar. O Capês, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a questão do déficit fiscal para mim, se é grande, se é baixo, isso aí para mim não é nenhum tipo de problema, né? Pelo contrário, isso que eu defendo, né? Eu lembro até do meu pai. Meu pai, eu vim de uma família de 3 irmãos, né? Eu agradeço até hoje ao meu pai por não ter ouvido esse lenga-lenga liberal e ter se endividado, né? Para pagar a faculdade, pagar as escolas dos filhos. Obrigado, pai. Obrigado por isso até hoje. Eu me endividei para ir para Harvard, né? Eu, quando passei no mestrado em Harvard, não tinha nem dinheiro para viajar. E falei assim, poxa, como é que eu vou fazer agora? Né? Não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, né? E aí encontrei um empréstimo. Né? Isso é gasto inteligente. Isso é gasto inteligente, né? Então, por isso que essa balela, né, que o governo gasta mais do que arrecada, o déficit fiscal está alto, não significa absolutamente nada. Se você conseguir pegar dinheiro, né, se endividar, né, e crescer, ficar rico, e ao ficar rico, você paga a conta depois, não tem nenhum problema nisso, né? Então, a qualidade da despesa, a qualidade do investimento, a qualidade dos gastos, na minha opinião, diz muito mais do que o gasto em si. E é claro que o Brasil tem que aproveitar que o mundo vive um esquema de juros elevados, né, e de endividamento alto, inflação alta, e olhar para dentro. A solução está no próprio Brasil, E quando eu falo em reindustrialização do Brasil, eu não falo como era antigamente, na época de Getúlio Vargas, nem que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? Eu falo, por exemplo, de investir em inovação mesmo. Então, que as maiores empresas do mundo, as mais valiosas do mundo, como a Apple, como a Microsoft, como a Amazon, não tem uma fábrica, né? Elas são ricas e por quê? Pela inovação que ela faz. E o Brasil está perdendo a oportunidade de olhar para dentro, né, e fazer inovação aqui, né? E nós temos que fazer aproveitar esse espaço, né, esses juros altos do mundo. Polemizar seu pai, qual o nome de Manuel. Tá vivo? Manuel, tá vivo. Deixa eu dar então tem que aproveitar isso para olhar para dentro. Olha, seu Manuel, parabéns ao senhor. Parabéns, porque o senhor contraiu dívidas para investir em educação. O senhor não contraiu dívidas para comprar vestidos caros para sua primeira-dama, que é a sua esposa. Mas você gasta nem pouco, gastando cara. vestido. Mas você gasta pouco, você falou, deixa eu falar. Não fica com medinho. Não fica com medinho. Você não torrou o seu dinheiro para pagar viagens internacionais caras. O senhor não torrou o seu dinheiro dando mesada para os seus filhos desperdiçarem. O senhor investiu. E nós queremos que o Brasil invista em educação, invista em infraestrutura. Aí sim vale a pena endividar. Não como estamos nos endividando para torrar em bens de consumo. Se o Brasil quiser ter educação da França, tem que investir igual a França na educação, por exemplo. E como é que a França investe 3 vezes mais que o Brasil? É isso. Obrigado, você me deu o gancho. Segundo o Capês, não, tem que parar com isso. Tem que parar com o investimento. Obrigado, você me deu o gancho que eu precisava.